Então a pergunta diz assim, né? Quantos são os números ímpares? Ímpar, né? Já sabe que tem que terminar em número ímpar, né? De 5 algarismos, nos quais a soma dos algarismos das unidades e das dezenas é 16. Tá, olha só. Tem que ser ímpar. A soma das unidades e das dezenas tem que dar 16. E tem mais. A soma de todos os algarismos é um número múltiplo de 5. Então, geralmente, quando o número vem com essas, assim, tem que ter 5 algarismos, eu gosto de botar os espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, ó. Ele tem que ser ímpar, então tem que terminar obrigatoriamente com 1, 3, 5, 7 ou 9. Tem que terminar com um desses, tá? Bom, vamos lá. Além disso, a soma das unidades com as dezenas tem que dar 16. Aí eu vou pensar o seguinte, olha só, presta atenção numa coisa. Se eu colocar o número 1 aqui para terminar, para fechar 16 aqui tem que ser o 15, isso é impossível. Então não pode terminar com 1. Tá, não pode terminar com 1. Vamos lá. Se eu colocar o 3 aqui, ó, para terminar, ele vai ter que, nas dezenas, né, para fechar 16, tem que ter o número 13. Isso é impossível, então não pode terminar com 3. Então, ó, eu não posso terminar nem com 1 nem com 3, tá? Se eu colocar o 5, vou ter que botar o 10 nas dezenas, ó. 5 e 10, e isso também é impossível. Tudo bem. Então eu já sei que o número não pode terminar nem em 1, nem em 3, nem em 5, mas olha só, se eu colocar o 7 aqui, por exemplo, aqui vai o 9, porque 9 mais 7 é 16. Então, pode ser 97, ou então eu posso inverter, posso botar 79, que também vai fechar 16. Então aqui são duas possibilidades, ó. Vamos lá. Duas possibilidades. Eu vou colocar o outro aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. A outra possibilidade é 79. Então aqui a gente já viu alguma coisa interessante, né? Já brilhou um pouquinho aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, olha só, vou ler de novo o problema. Quantos são os números ímpares de 5 algarismos, nos quais a soma dos algarismos das unidades e das dezenas é 16? Já descobrimos que só tem duas possibilidades para terminar, ou é 97 ou é 79. E agora vem a parte que dificulta um pouco mais a nossa vida, que até agora estava fácil, né? Agora que vai dificultar, ó. A soma de todos os algarismos é um número múltiplo de 5. Tá. Perceba uma coisa, ele não disse assim, ó, quantos são os números ímpares de algarismos diferentes. Ele não falou para a gente que os algarismos precisam ser diferentes, tá? Então a gente vai considerar que é possível haver repetição, é possível repetir o número, tá? Agora se liga aqui, ó, eu gosto de fazer assim, pelo menos, ó. Gosto de colocar aqui, de escrever todos os algarismos que podem ser colocados ali nas posições. Então, eu sei que é do 0 até o 9, né? Então, vou escrever aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Lembrando que ele não falou que não pode repetir números, então eu posso sim colocar de novo o 9 e de novo o 7, tá? Porque ele não falou que tem que ser diferente. Beleza, agora eu vou pensar o seguinte, olha só. As possibilidades são essas duas, tá? Se liga numa coisa. Quantas são as possibilidades aqui para a primeira posição? Para a primeira posição não pode ir o 0, tá? Porque o 0, se for naquela posição ali, ele vai ficar um número com 4 algarismos, então não pode começar com 0. A gente tem 9 possibilidades, fechou? 9 possibilidades. Então aqui tem 9 possibilidades. Bom, depois assim, ó, ali na primeira tem 9, né? Na segunda vai ter 10, porque eu posso colocar o 0 e posso inclusive repetir o algarismo. Então vai ser 10 possibilidades aqui. Aqui embaixo também, ó. 9 possibilidades, 10 possibilidades, tá? Só lembrando o seguinte, olha aqui, ó. O 9 e o 7 que eu coloquei aqui nos últimos algarismos, eles são os algarismos que vão ali, eles não são a quantidade de possibilidades. As possibilidades ali é uma. É uma possibilidade para o 9 e uma possibilidade para o 7, tá? Bom, agora eu vou pensar o seguinte, olha só. A soma de todos os algarismos é um número múltiplo de 5. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou testar uma possibilidade, que é uma coisa que eu já te mostrei, já venho mostrando aqui, né, para vocês, que é importante fazer, testar as possibilidades. Então, eu vou criar um número e vou verificar o que acontece aqui. Por exemplo, vamos criar um número aqui, então. Ó, ele tem que ter 5, né?
5 algarismos, tá? Eu vou pegar essa primeira possibilidade, né, para terminar com 97, tá? 9 e 7, ok? E aqui nos dois primeiros, ó, ou dois últimos, dependendo de onde tu está contando, né? Nos dois primeiros ali, eu vou escolher dois números para colocar ali, tá? Pode ser, por exemplo, o 1 e o 2. Tá vendo? Pode ser o 1 e o 2. E agora eu vou pensar o seguinte, olha só. Tem que ser múltiplo de 5, ele falou, tá? Ó, a soma dos algarismos, né, de todos eles é um múltiplo de 5. Vamos ver a soma como é que tá ficando aqui, ó. Vai ficar assim: 9 mais 7 mais 1 mais 2. 9 mais 7 é 16, que a gente já sabe, mais 1 é 17, 18, 19. Então essa soma deu 19. Para chegar no que ele quer, que é múltiplo de 5, então ou ele vai chegar no 20, ou ele vai chegar no 25, ou ele vai chegar no 30. No 30 não tem como chegar, porque do 19 para chegar no 30 faltam 11. Não tem como eu botar o número 11 aqui. Não tem como, né? Então, 30 não pode ser. Então, vai chegar ou no 25, ou no 20 ou no 25, tá? E aí eu vou pensar assim, ó. Do 19 para chegar no 20, falta. Eu poderia botar o número 1 aqui. E do 19 para chegar no 25, eu poderia botar o número 6. Então, são quantas? Duas possibilidades. Então, aqui teria duas possibilidades. Ó, duas possibilidades. Mas será que é sempre duas possibilidades? Será que vai ser sempre duas possibilidades? Bom, para ter certeza, eu posso testar de novo. Ó, vou testar novamente. Aí, para isso, eu vou trocar os números que eu coloquei aqui. Eu comecei com 1 e 2, tá? Eu vou escolher outros dois. Vou pegar o 3 e o 4, pode ser? 3 e 4, para pegar outros, tá? Ó, 3 e 4. Vamos lá, vamos de novo. A soma dos algarismos tem que ser um número múltiplo de 5. Vamos ver o que acontece, ó. 3 mais 4 mais 9 mais 7. 3 mais 4 é 7, né? 7 mais 9 é 16. E 16 mais 7 é 23. 16 mais 7 é 23. Para chegar no número múltiplo de 5, ou eu vou chegar no 25, ou eu vou chegar no 30. De 23 para 25, eu posso colocar quem aqui? O número 2 ali, né? Ou então de 23 para 30, posso botar o 7. Tu percebeu que são sempre duas possibilidades no meio ali? Então, quer dizer que aqui são duas possibilidades. Aqui também tem que ser duas possibilidades, tá? Bom, nota uma coisa, a gente testou. Então, a gente usou o raciocínio, mas também nós testamos uma situação. E para ter certeza, a gente testou duas situações, tá? Bom, se liga numa coisa aqui, ó. Eu quero saber a quantidade de possibilidades, tá? Então aqui, na verdade, ó, agora quando a gente for analisar isso aqui, eu não vou considerar o 9 e o 7 como possibilidades, como quantidade de possibilidades. O 9, ele representa uma possibilidade apenas. E o 7 também. E aqui também, 9 e 7, uma possibilidade apenas, ó. Aqui só tem uma, aqui só tem uma. Aqui só tem uma e aqui só tem uma. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque agora, para a gente saber o total de possibilidades aqui, a gente multiplica as possibilidades, tá? Então, por exemplo, ó, se eu multiplicar todo mundo aqui, vai ficar 9 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, 2 para o terceiro, uma e uma. 9 vezes 10, 90, vezes 2, 180, vezes 1, vezes 1, 180. Então, eu tenho 180 possibilidades aqui. E no de baixo eu vou ter a mesma coisa. 9 vezes 10, vezes 1, vezes 1, também 180 possibilidades. Se eu juntar todas, 180 mais 180, 360 possibilidades, letra D. Beleza? Entendi?